Ela é um filme de ação com vários finais, política aplicada em conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz, nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É paraíso, as curvas são cartões postais, não tem juízo. Você já teve, hoje não tem mais. Ela é o barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, ela chega e faz. Gabi. Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Não dança jamais. Melim com o Gabriel Elias, né? Cantando Ela Só Quer Paz, vocês conhecem muito bem. Quem não conheceu, vê muito bem como é que funciona. Bom, como é que tá terceirão? Tranquilo? Como é que vocês estão aí? Depois das provas, estão mais tranquilos, né? Já se preparando para um vestibular, é bom a gente nunca esquecer disso. Cansativo, mas faz parte, né? Não tem como fugir, vocês já começaram o ano sabendo que ia ser assim, porém, veio uma pandemia e mudou as coisas aí, mas, cara, nada que vocês não saibam. Bom, hoje, a gente dando sequência naquela revisão, vai ser uma aula que eu já falei com vocês, que foi até um pedido até de vocês, falar sobre síntese de proteína, DNA e RNA. Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Então, nos eucariontes, o DNA regula o metabolismo. O que é eucariontes? Células com núcleo organizado, né? E é uma molécula de hereditariedade. Ou seja, nossas características passam para o DNA e vai para o RNA, assim por diante. Lembrando que ele está sempre no núcleo. Lembra? Célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo está sempre ali. Então, essas informações do DNA são expressas de forma de proteína sintetizada no ribossomos, que o ribossomos também está ali, citoplasma, núcleo e tal, para fazer essa síntese de proteína. Por isso que é importante, nossas informações são passadas através de proteína, né? Então, ribossomos você tem no citoplasma, o RNA sintetiza a partir do DNA. Então você tem lá o nucleotídeo, que é o fosfato, que é a pentose, que é a base nitrogenada, né, que vão se ligando como um zíper, né, eles vão se ligando um ao outro, vão se ligando devido às bases pirimídicas e as bases púricas, né? Então tem o adenina, guanina, que de púricas, e citosina e timina, como as pirimídicas, e uracilo no RNA. Então, por isso que fazem todas essas ligações colocadas aí. E aí eu vou ter o quê? Uma replicação, que é uma autoduplicação. A gente tem as proteínas, elas se juntam, formam os nucleotídeos, formam esse DNA, né? E aí você tem essa duplicação semi-conservativa. Cara, você está falando tanta besteira, está falando tanto nome aí, não estou entendendo nada, né? Então os nucleotídeos, aquilo que eu já falei, a gente já mostra para vocês, ou está aparecendo aí o que é um nucleotídeo. Através das bases nitrogenadas, eles vão se grudando, né? Adenina, timina, citosina, guanina. Adenina se liga com timina, citosina com guanina e vice-versa. Então só esses dois, ou seja, púricas com pirimídicas. Você faz a ligação, formando toda a cadeia do DNA. E aí você tem uma duplicação. Você quebra esse DNA e ele se forma novamente numa outra cadeia muito parecida. Por isso que você tem a questão da paternidade em relação ao DNA em função a isso, tá? Isso ocorre no interior da célula. Então, constantemente a formação de proteínas vai juntar ali o nosso DNA. Então, o DNA em hélice tem uma enzima helicase, que abre a dupla. Então, eu estou em hélice, então no meio vem a enzima que abre e ficam várias pontas soltas. E essas pontas vão se grudando, que a gente vai ter aí, tá? As bases hidrogenadas se juntam. Então, sofrendo a ação dessa enzima da polimerase, que vão pareando as bases hidrogenadas. Então, adenina, sobrou uma adenina, quem vai ligar aqui? Timina. Estou falando DNA ainda, tá? Adenina, timina, citosina, guanina e assim por diante. E aí eu vou formando a cadeia de DNA que nós vamos ter, tá? Então, ao final desse processo, você tem fitas idênticas. Então, se quebrou, essa parte vai pegar, né, os nucleotídeos aqui. E essa parte também vai pegar. Ao final de tudo pronto, eu vou ter duas
fitas idênticas desse DNA colocado aí que a gente fala, né? Eu tenho colocado aí a formação desse RNA. O RNA ativa diretamente na síntese proteína. Professor, por que desse DNA não forma RNA? Porque quando houver a transcrição desse DNA para o RNA, então algumas moléculas de RNA são do ribossomos. Então o RNA, o ribossomos, ele fabrica proteína porque ele vai ter o RNA ribossômico, né? Esse transporte de aminoácidos, a gente já viu na aula anterior que as proteínas são formadas a partir dos aminoácidos. Então esse transporte de aminoácidos que está no citoplasma, quem é responsável é o RNA transportador. Por isso que ele está no citoplasma, tá? E essa transcrição de um gene de DNA a uma cópia de sequência desse nucleotídeo é uma sequência do RNA mensageiro. Então eu tenho um RNA que fabrica proteína, RNA ribossômico. Eu tenho um RNA que transporta os aminoácidos, RNA transportador. E eu tenho um RNA que faz a transcrição de DNA para RNA, que é o RNA mensageiro. Então essa síntese de proteína é uma transcrição do DNA em RNA, ou seja, é bem parecido com o que acontece com a quebra da molécula de DNA e a duplicação desse DNA. Então sofre a ação da enzima e aí eu tenho a formação deles completamente, ok? E aí esse processo de RNA, após ser sintetizado, sofre um processo de maturação, né? Vai ali, bonitinho, maturando, tá? E nesse processo, as regiões codificantes são retiradas, ou seja, tem uma parte que é retirada, só fica aquilo que é mais importante para mim. E os que continuam são chamados de exons e codificam a sequência de aminoácidos para a proteína também. E esse código genético que a gente tem, que é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA, são códigos genéticos. Por isso que eu tenho um código genético, cada um de vocês tem um código genético, cada um tem o seu código genético. Mas a gente consegue, através dessa divisão de DNA, eu consigo fazer essa como é que eu posso falar? Essa identificação, né, da onde surgiu, da origem do DNA. Por isso, a questão da paternidade. A gente fala de teste de paternidade, mas já teve teste de maternidade também, se a gente pode falar assim, né, para reconhecer a mãe. Por quê? Através de parentesco e assim por diante a gente pode fazer. E através disso vem as mutações. Então, se a gente lembrar de Darwin, de Lamarck, que fala de evolução, só pôde ocorrer a evolução a partir de que os seres vivos sofreram a mutação. E aí sim, essa mutação positiva, né, que deu a sensação e a origem para eles progredirem, sim. Uma evolução negativa, se é que tem essa expressão, evolução negativa, né? Alguma coisa que aconteceu que não deu certo ou que atrapalhou o ser vivo que morreu. Então ele não evoluiu. Então houve mutação? Houve mutação. Então a gente fala evolução negativa, se a evolução tem que ser positiva, não tem que ser negativa. Então foi alguma coisa que aconteceu que atrapalhou muito a evolução do ser vivo, através da mutação. Recentes pesquisas, assim, né? Não dá para acreditar muito, mas nós vamos perder, essas pesquisas falam que nós vamos perder o dedinho, vamos perder todos os pelos do corpo e o dedinho do pé também, porque são situações que você não usa muito, né? Você usa, os dedos ficarão mais longos por causa dessa era digital nossa aí, estamos digitando, então, mas isso vai depender do quê? Da mutação. Nessa questão do DNA e RNA, ok? Gente, é isso. A gente vai continuar fazendo os exercícios, nós vamos continuar fazendo o todo Enem, tá? E a gente se conversa mais e a gente arma para fazer mais exercícios, ou junto com vocês, ou eu deixo para a gente corrigir aqueles que vocês têm mais dúvidas, ok? Galera, muito obrigado, abraço e um somzinho sempre é bom, né? Valeu!